Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. É a doença valvular mais comum do mundo ocidental e a que mais frequentemente necessita de substituição valvular. Em Portugal, estima-se que afete cerca de 2 a 7% da população idosa. A estenose aórtica é o tema a que dedicamos o programa de hoje. Eu comigo em estúdio já tenho o Dr. Tiago Nolasco, cirurgião cardíaco. Dr. Tiago, muito obrigada por estar aqui no Saúde em Dia. Olá e muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Dr. Tiago, vamos conversar um bocadinho. Antes de entrarmos no tema da estenose aórtica, temos aqui uma representação muito fiel daquilo que é um coração humano, este órgão indispensável, fulcral. Como é que é constituído anatomicamente? Só fazendo então aqui uma introdução do ponto de vista anatómico, até vou puxar para aqui. O coração humano é constituído por 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Há uma aurícula e um ventrículo do lado direito, falamos do coração direito, e uma aurícula e um ventrículo do lado esquerdo, que é o coração esquerdo. O que basicamente, vou-vos abrir aqui umas portinholas que vão mostrando o que é que se passa. A função do coração como músculo, que em parte também é uma... a primária, que é bombear sangue pelo corpo todo. Portanto, o sangue vem até ao coração, pelo coração é enviado aos pulmões e volta outra vez ao coração. Portanto, a função do lado direito é exatamente receber o sangue de todo o corpo e enviá-lo para o pulmão para oxigenar. E depois a função do lado esquerdo é receber esse sangue já oxigenado e enviá-lo pela válvula aórtica e pela artéria aorta para o resto do corpo, fornecendo sangue a todo o corpo. Assim sendo, falamos de coração esquerdo e coração direito com propriedades ligeiramente diferentes. Mesmo o género de pressões a cada um deles está sujeito a diferente. Para separar cada uma destas câmaras, portanto, as aurículas dos ventrículos e mesmo os ventrículos, quer do pulmão, quer do resto do sistema, temos válvulas, são 4 ao todo. Falamos na válvula tricúspide e válvula pulmonar do lado direito do coração, e a válvula mitral e a válvula aórtica do lado esquerdo do coração. Entre estas, a principal, como começou por explicar um bocadinho, a válvula aórtica, é a que vai estar ao longo da vida toda sujeita a muito mais pressão, porque é a última válvula do coração que confirma que o sangue passou todo e que não voltou para trás e que foi eficaz para conseguir que o corpo recebesse o sangue que precisa. Essa válvula, num doente que tem batimentos cardíacos à volta de 60 por minuto, imagina a quantidade de vezes que abre e fecha ao fim de 70, 80 anos. E é exatamente nestas idades mais avançadas... Ou seja, vai sofrendo um desgaste. É exatamente isso mesmo. Nestas idades mais avançadas, pelo desgaste que vai tendo, o nosso desgaste a nível humano neste tipo de válvulas percepciona-se em calcificação muitas vezes e do tipo de doenças que as válvulas podem ter, porque há vários tipos, estamos a falar da mais frequente e mais associada à idade. Este desgaste transforma-se numa calcificação em que a válvula vai cada vez ficando mais apertada. Portanto, o que abriria antes cada vez abre menos e o coração, não só em cada batimento cardíaco, manda menos sangue, como tem que fazer muito mais esforço para que o sangue passe por esta válvula que está apertada. A estenose aórtica, Dr. Tiago, impede o correto fluxo sanguíneo para fora do coração, digamos assim. É isto mesmo que eu estava a explicar. O músculo cardíaco tem que contrair para que o sangue passe. Eu vou tentar mostrar aqui um bocadinho. Isto, o lado esquerdo está aqui, e o lado esquerdo vai injetar para aqui, para esta artéria vermelha, que é a artéria aorta. O músculo tem que fazer muita força, cada vez mais a válvula se aperta, para passar por aqui o sangue. Porque há um estreitamento. Há um estreitamento. Esta calcificação faz com que umas válvulas que mexiam assim bem começam cada vez a mexer menos e, como é óbvio, é um esforço. Imagino qualquer um de nós, por um orifício grande, fazer passar líquido ou por um orifício cada vez mais pequeno, mais força temos que fazer, menos sangue passa. A estenose aórtica insere-se aqui, portanto, podemos estabelecer aqui uma divisão entre duas, digamos assim, patologias cardíacas, digamos assim. Estamos a falar das valvulares, é o que temos estado aqui a falar. No coração temos 2 grandes grupos. Temos as doenças valvulares destes sistemas, portanto, aqui tem a válvula tricúspide e a válvula mitral, a válvula aórtica pulmonar vem menos. Mas as doenças valvulares. Há também as doenças das coronárias. Ainda há mais outros tipos de doenças, portanto, quando falamos do infarto do coro, estamos a falar de doença coronária, não de doença valvular. Ainda podemos ter mais 2 grandes grupos, que é do pericárdio, que é uma membrana que envolve o próprio coração, do próprio miocárdio, portanto, do próprio músculo pode ter doença, e até da própria aorta. Tudo isto são patologias que pode acontecer
A estenose aórtica, que é o que estamos aqui hoje a falar, é de longe a mais frequente. Mais de 32 mil portugueses acima dos 75 anos têm esta doença. E num estudo que foi feito o ano passado, percebemos que mais de 18%, apenas 18% da população, peço desculpa, é que percebia que existia este tipo de doenças, nomeadamente a estenose aórtica, e que tem uma grande dificuldade em diagnóstico. Porquê? Porque os sintomas são muitos sintomas que as pessoas associam à idade. Há um cansaço, há uma falta de forças, há uma falta de ar, pode haver aqui dor no peito, pode também haver desmaios. Tudo isto é algo que numa pessoa de 80 anos valoriza pouco, claro. E muitas vezes nem é só a pessoa. Já vamos falar desses sintomas também mais detalhadamente. Para compreender esta patologia, vamos ver um pequeno vídeo que mostra como tudo acontece no nosso coração, uma cortesia da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Sabia que o cansaço, a dor no peito e os desmaios podem ser sintomas da estenose aórtica? A estenose aórtica é uma doença que afeta cerca de 32 mil portugueses, maioritariamente pessoas acima dos 70 anos, limitando as suas capacidades e qualidade de vida. A aorta é a principal artéria do nosso corpo que transporta sangue para fora do coração. Quando o sangue sai do coração, flui da válvula aórtica para a artéria aorta. A válvula aórtica tem como função evitar que o sangue bombeado pelo coração volte para trás. Na presença de estenose, a válvula aórtica não abre completamente. Vai ficando cada vez mais estreita e isso impede o fluxo sanguíneo para fora do coração. Se não for detectada atempadamente, esta doença pode ter um desfecho letal. O diagnóstico da estenose aórtica pode ser confirmado com recurso à auscultação, ecocardiografia com Doppler, seguindo-se muitas vezes um cateterismo cardíaco para completar o estudo. O tratamento da estenose aórtica passa pelo implante de uma nova válvula cardíaca através de cirurgia convencional ou de um procedimento minimamente invasivo por catéter. Esta última técnica, para muitos especialistas, é um grande avanço da cardiologia dos últimos 20 anos. Em doentes com risco acrescido, pode ter vantagens em relação à cirurgia de peito aberto e diminuir os riscos relacionados com o tratamento. Um vídeo da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Dr. Tiago, falávamos dos sintomas que são muitas vezes desvalorizados porque são interpretados como sintomas próprios da velhice, correto? Exatamente. A ideia desta campanha Corações da Manhã é exatamente alertar a população para que há muita coisa que nós podemos fazer e que é muito triste que numa altura em que conseguimos tratar muito bem este tipo de doença, haja pessoas que ainda morrem disto porque, objetivamente, não tratado, esta doença pode levar à morte. E, Dr. Tiago, esta doença tem vários estadios, digamos assim? Tem. Nós sabemos que, a partir de determinado tipo de grau de aperto desta válvula, como nós falámos há bocadinho, os sintomas vão aparecendo. No entanto, conforme as pessoas, conforme o tipo de coração, conforme a atividade que a pessoa tem, os sintomas não vão sendo os mesmos e não vai progredindo igual nas mesmas pessoas. Sabemos que é uma doença que, se nos aparece num doente com 75, 76 anos, demorou esta idade toda a começar a ficar numa altura mais grave. Nós sabemos que vai demorar mais 1, mais 2, mais 5 ou mais 10 anos a chegar a uma fase crítica, mas sabemos que estes sintomas vão sendo progressivos. Pode, no entanto, o primeiro sintoma ser um desmaio. O primeiro sintoma pode ser uma morte súbita em doentes que têm um coração muito capaz e que, apesar do orifício estar muito pequenino, ainda conseguem bombear sangue. Daí o essencial do diagnóstico. E ainda para mais, é um diagnóstico que começa com algo que é o pilar de uma consulta médica, que é, numa consulta com o médico de família, ser auscultado o coração. Nós chamamos de um sopro. O que é que isto é? É o barulho... É um sopro muito característico, digamos assim. O barulho do sangue a passar por um orifício cada vez mais pequeno faz um barulho. É como nós, quando sopramos por alguma coisa cada vez mais pequena, fazemos um barulho. Nós conseguimos detectar isso com o estetoscópio, só auscultando o doente. Isso pode haver várias causas. Estamos a falar aqui da estenose aórtica, também temos doenças como estenose mitral, portanto, das outras válvulas, e há outros tipos de doenças. Mas na estenose aórtica, que é mais frequente, só com uma auscultação levanta esta suspeita. E esta suspeita origina um processo que começa logo a seguir para se confirmar esta estenose. E a forma mais objetiva e correta é com ecocardiograma com Doppler. O que é que isto implica? É uma ecografia, daquelas que se faz normalmente, em especial é ao coração, e consegue-se detectar o movimento do sangue através da válvula. E pelos gradientes, portanto, a pressão que gera, a quantidade de sangue que passa em cada batimento e a velocidade que o sangue atinge, porque quanto mais apertadinho, maior a velocidade,
rapidamente conseguimos diagnosticar se esta válvula já é uma válvula apertada demais e até que ponto é que o coração já começa a estar em risco. O ecocardiograma é então o melhor procedimento para avaliar, digamos assim, a gravidade da estenose aórtica, porque mede o quão pequena é a abertura desta válvula. Exatamente. E com base em vários valores. E também em função do ventrículo esquerdo. Exatamente. Suponho. São os dois grandes componentes. Não só os gradientes que são gerados, portanto, estas pressões que são geradas em orifícios mais pequenos e estas velocidades, como a própria função do ventrículo. Há doentes até que às vezes o valor do ecocardiograma já não é tão alto, porque o ventrículo já está a não começar a conseguir aguentar e já está a perder função, o que ainda é mais grave, não é? Porque aí não só temos o problema da válvula, que tratando a tempo o coração não sofre nada e recupera por completo, e temos uma segunda fase mais grave, em que o coração já começa ele a perder função, e isso aí já é francamente mais grave. Portanto, é essencial podemos pegar nestes doentes em tempo útil, deles ficarem, não é bem, ficarem ótimos, terem uma ótima Tiago, qualidade de vida. este diagnóstico é feito por quem? Tendencialmente, como lhe dizia, inicialmente, um médico de família, o clínico geral, vulgo, pode perfeitamente, ao auscultar, detectar este sopro e nessa altura ele pediria um ecocardiograma e havendo um ecocardiograma que diagnostique e que confirme esta patologia, ele será referenciado para a cardiologia à partida. É o percurso normal. Nessa altura o cardiologista confirma o que o ecocardiograma vê e vai explorar o que nós falámos há bocadinho. Como estamos a falar do coração, vai fazer um cateterismo, ter certeza que nas artérias coronárias que não são vistas pelo ecocardiograma se há alguma patologia e nessa altura fala-se com o cirurgião cardíaco, aqui presente, e nessa altura para cada doente vamos propor qual é que é a opção para tratar esta válvula. Até há 10 anos ou 12 anos atrás, tinha muitos doentes com 80 e tal anos que pela sua fragilidade eu não tinha muito a oferecer a não ser um tratamento que é ótimo no sentido em que consigo tratar e o doente fica perfeito, mas que, como é óbvio, é agressivo num doente de 80 e tal anos. A cirurgia cardíaca, portanto, uma cirurgia em que abrimos o peito e vamos até ao coração, parando o coração, substituindo esta válvula, é a cirurgia perfeita. Tiramos tudo o que está apertado. Mas o tratamento, doutor Tiago, passa sempre pela substituição da válvula? Passa sempre pela substituição da válvula. E, portanto, durante muito tempo, esta era a única hipótese, que era a cirurgia para substituir assim. Para doentes com alto risco, com gravidade, com fragilidade importante, que temos medo que a cirurgia seja o risco maior que o benefício, começámos há mais de 10 anos e nós cá em Portugal não ficámos minimamente atrás do resto do mundo, nesse sentido, começar a tentar não substituir o TUCUR, mas por uma abordagem ou na virilha, ou lateral aqui pelo tórax, ou aqui pela subclávia, ou diretamente aqui pela aorta, conseguir ir lá, dilatar esta válvula e conseguir pôr lá dentro uma outra válvula a funcionar. Claro que isto é uma tecnologia que evoluiu nos últimos 15 anos e que é uma das grandes evoluções da medicina, porque passámos a conseguir pôr válvulas que têm 23 milímetros, passámos a conseguir pô-las pela perna sem ter que chegar lá acima e sem ter que abrir. Como é óbvio, isto é um procedimento fantástico, temos resultados que são ótimos, mas não substitui a cirurgia convencional para muitos dos doentes, porque para muitos dos doentes, conforme o tipo de válvula, o tipo de músculo, se há outra patologia, para todos estes doentes, o que é que nós conseguimos hoje em dia? E eu, como cirurgião que faço todas as áreas, portanto, eu faço cirurgia de peito aberto e faço cirurgia percutânea, portanto, esta que estamos aqui também a falar, para cada doente, para cada válvula aórtica e para cada doença coronária que tem o doente, eu vou decidir para aquele doente, para a anatomia que tem, para os fatores de risco que tem, qual é que é a melhor abordagem para que ele tenha uma ótima qualidade de vida. E essa decisão é baseada em que parâmetros, Dr. Tiago? Ou seja, como é que se sabe que um doente, que o melhor para si será recorrer a uma cirurgia dita tradicional? Essa decisão passa sempre por uma decisão em grupo. Cada vez mais temos evoluído na medicina nesse sentido. E quando falámos há bocadinho, portanto, o doente é referenciado à cardiologia e depois é referenciado ao cirurgião, e entre a cardiologia e o cirurgião fazemos umas reuniões que se chamam Heart Team, é exatamente a equipa do coração em que discute para cada doente, com as fragilidades, com as comorbilidades, no doente que é diabético, no doente que é hipertenso, no doente que já foi operado, no doente que tem a idade que tem, no doente, para cada tipo de doente especificamente e para o tipo de válvula que nós estamos a ver, pela distribuição do cálcio que tem na válvula, pela função do coração, pela doença pulmonar, às vezes nestes até por deformações que têm osteoesqueléticas, portanto, corcundas ou
por todos estes parâmetros, discutimos qual é que é a melhor abordagem para cada doente. Passa sempre por esta reunião para poder, assim, chegarmos ao que é importante para nós, é oferecer ao doente o que é o melhor para ele, de maneira que, como é óbvio, ele tenha uma ótima qualidade de vida. E já voltamos ao tema do tratamento, passando pelas causas da estenose aórtica. Podem ser congénitas ou reumáticas também, Nós Dr. estamos a Tiago? falar neste segmento, quando falamos dos octogenários, septuagenários, que são o primum grupo de estenose aórtica, falamos de uma estenose aórtica associada à idade, não é? Pela desnascência da própria válvula. Temos outros grupos que acontecem, por exemplo, a válvula aórtica é uma válvula que eu não tenho aqui para vos mostrar, mas é composta por 3 folhetos, chamamos de 3 cúspides. Há pessoas que nascem com 2. É uma variante do normal, mas cerca de 10 a 15% Estamos a falar de doentes têm. defeitos congénitos, digamos assim. Isto não é sequer bem, nem podemos dizer que é uma malformação, é uma variação do normal, sabendo que 10 a 15% da população tem. Nesses sabemos que, pela forma de abrir, muito mais precocemente vão calcificar e vão desgastar estas válvulas e, portanto, muito mais precocemente vão ter que ser intervencionados. Não será aos 70 ou aos 80, mas será às vezes aos 40, aos 50. Muitos destes têm associados, esses sim, algumas doenças da própria artéria aorta, alterações do colagênio que vão fazer com que a válvula seja diferente. Isso já falamos mesmo de patologia. Falamos também de doentes em que apanharam uma infecção no coração e que degradaram a válvula, e o reumático tem exatamente a ver com isso, com doentes que também já tiveram a chamada febre reumática, foi o que hoje em dia, pelos cuidados... Contraída na infância, Exato, provavelmente. Hoje em dia, pelos cuidados de saúde que temos já, é algo que tem desaparecido, mas que fazia exatamente isto, uma destruição da válvula, acelerava muito uma destruição da válvula, e como é óbvio, isto eram patologias que apareceriam mais tarde e vão aparecer muito mais cedo. Isto, como é óbvio, para estes doentes já é algo importante, e aí a cirurgia muitas vezes tem muito mais interesse, porque não é só a válvula que se desgastou, há mais coisas associadas, portanto varia muito. Por exemplo, se for um doente que tem que tratar também a aorta, já não falamos nestas válvulas, porque ao tratarmos a válvula aórtica, tratamos também a aorta, isso já implica outro tipo de arsenal terapêutico, digamos assim. Mas globalmente, para todos eles, nós conseguimos ter opções de terapêutica, coisa que antes, há 10 anos, há 10 anos atrás, eu tinha doentes com 90 anos, em quem eu, honestamente, pela fragilidade, não podia dizer que o risco não era importante. Hoje em dia, já há doentes com 97 anos que eu já tratei com uma válvula percutânea e que estão ótimos. Portanto, isto é uma mais-valia muito grande, sabendo que todos os dias também opero doentes de peito aberto, porque têm indicações explícitas e para conseguir pôr estas válvulas perfeitas e que durem o resto da vida deles. Como disse no início, o cálcio pode ir-se depositando, portanto, e calcificar esta válvula. E aqui estamos a falar de esclerose aórtica? Também, em parte, sim. Estamos a falar de uma esclerocalcificação da válvula aórtica. Vai acontecendo. Com a idade, todos nós vamos tendo mais ou menos graus de desgaste e de calcificação das válvulas, mas não temos ainda hoje em dia um paradigma que nos justifique, uma análise que nos possa dizer este doente que de 20 anos aos 80 vai ter esta válvula com necessidade de ser substituída. Ainda não temos, porque a deposição de cálcio varia de doente para doente e vai variando ao longo mesmo da idade, conforme os anos passam, a cinética desta calcificação e deste desgaste desta válvula vai variando. Portanto, hoje em dia ainda não conseguimos ter assim um marcador que nos indique este senhor vai sofrer de estenose aórtica de certeza ou aquele senhor não vai. Isto é algo que ainda vamos crescendo, não é? Mas pronto, a evolução tem sido muito nesse sentido e tem sido de dar resposta a um grupo de doentes que antes não tinha e que agora tem. Também com cirurgias inovadoras, e já falámos um pouco dessa cirurgia. Há aqui riscos naturalmente associados a uma e a outra. Esses riscos são todos bem medidos. Eu costumo dizer de uma forma muito simples, porque a população que me chega à cirurgia cardíaca, só para ficarem com um bocadinho de noção, não há no país inteiro. Temos Lisboa, Porto, Coimbra e temos no Funchal. Portanto, em Portugal, de todo o país são canalizados para um destes centros, ou para uns destes centros. Temos vários centros em Lisboa e no Porto, em Coimbra e no Funchal há outro. E, portanto, vindo pessoas de todas as distribuições, eu costumo explicar de uma forma mais simples, que é, eu não opero dedinho mindinho no pé,
Portanto, todas as minhas cirurgias são graves, quer seja de peito aberto, uma incisão maior, uma incisão mais pequenininha, porque também podemos fazer cirurgias mini-invasivas, portanto, pequeninas, abordagens em que minimizem estas questões, não só estéticas, mas como de dolorosas, e em cirurgia de peito aberto. Ou mesmo que seja uma abordagem transfemoral, portanto, uma abordagem, uma picada só. Em todas estas, nós estamos a falar de uma cirurgia ao coração. Portanto, não é o dedo mindinho do pé, é sempre grave. Tendo isto por base, como é óbvio, temos evoluído para conseguir que, hoje em dia, todos estes tratamentos, com um risco que existe sempre, mas que seja muito menor do que o benefício que o doente vai ter. E com uma recuperação mais rápida e mais eficaz. Como é óbvio, a recuperação neste tipo de patologias também está diretamente relacionada com 2 itens. Primeiro, a patologia de base. Estamos a falar agora de estenose aórtica. Há doentes que têm estenose aórtica, têm doença mitral, têm doença coronária. Portanto, o mesmo doente... Tem várias doenças associadas. O mesmo doente de uma só cirurgia, vamos tratar várias coisas. Como é óbvio, a recuperação será diferente. Especificamente sobre a estenose aórtica, sabemos que fazendo uma abordagem minimamente invasiva, e quanto menos invasiva, portanto, uma picada femoral, é o menos invasiva possível, portanto, o doente respira normalmente, não sente nenhuma dor, não sente nenhuma alteração do ponto de vista do peito, só mesmo da picada, e um doente de cirurgia de peito aberto já vai ter aqui alguma limitação. São coisas que estamos a falar de, na primeira semana e tal, segunda semana, ter alguns sintomas, versus durante os primeiros dias sentir ali uma picada e depois passar. Portanto, não é algo como era há anos atrás, que se falava de meses, até o doente se sentir francamente bem. Estamos francamente avançados nesse campeonato, mas, como é óbvio, isso também serão questões que vamos avaliando e que vamos discutindo com o doente. E o tempo entre o diagnóstico e o tratamento deve ser o mais rápido possível? Como eu te expliquei, depende da gravidade da estenose. Há doentes que nos aparecem com uma estenose, vou ajudar, só para terem uma noção, a partir de um gradiente de 40 nós falamos de uma estenose grave. Há doentes que nos aparecem 40 e tal, 45, 50, com alguns sintomas. Nesses temos a marcha terapêutica que temos que ainda fazer. Por exemplo, num doente que nós estamos a ponderar eventualmente fazer por uma via percutânea transfemoral, por exemplo, temos sempre que fazer ainda um angiotaque, porque todas as vias percutâneas nós temos que fazer mais um exame para ter a certeza que a válvula que queremos pôr por dentro da artéria, que passa todo o território até chegar ao coração, e a artéria tem que ter equilíbrio. Portanto, nesses doentes temos tempo ainda, e sabemos que se demorou 75 anos até chegar a uma estenose grave, não vai ser no mês seguinte que vai piorar. Temos doentes às vezes que nos aparecem com gradiente médio de 80 ou 90, isso já é uma coisa, o doente já devia ter sido referenciado muito tempo antes. Qual foi o caso que se recorde mais grave que já lhe passou pelas mãos? Tenho um doente que me chegou com 87 anos e que não andava já há 1 ano e tal, 2, por cansaço. Não tinha nenhuma patologia musculoesquelética que impedisse ele andar, mas ele simplesmente não conseguia. E, tratando-o, voltou a andar. Claro que aos 87 anos, com a atrofia muscular que já tinha, demorou, mas a verdade é que, uma vez tratando a parte cardíaca, pôde fazer fisioterapia e conseguiu recuperar. Porque esse senhor desconhecia ter estenose aórtica. aórtica. O grande problema é este, e até esta campanha avisa não só os doentes, mas muitas vezes os familiares dos doentes. É frequente o avô ter cansaço e os filhos e os netos assumirem que faz parte da idade. E, no entanto, muitas vezes é por causa do filho ou do neto que pedem para o médico e dizem, mas se cá não é normal, e é por aí que se consegue diagnosticar algo que nós podíamos já ter tratado antes e que claramente vai dar ao avô uma qualidade de vida fantástica, o avô e a avó, cá está. E, como é óbvio, esta campanha alerta é a população toda. Especificamente, alertar para que este cansaço aos 80 anos, esta falta de forças, esta falta de ar, muitas vezes pode ser tratada e muitas vezes pode ser revertida. O nome da campanha também, Dr. Tiago? Chama-se Campanha Corações da Manhã. É também o vídeo que nós vimos da Associação Portuguesa de Intervenção Vascular, é um dos principais responsáveis por esta campanha. É uma campanha que não é só nossa. Também lá fora com o nome Valve for Life, é uma campanha que também existe noutros países e que exatamente visa poder dar à população em geral uma noção de que... Uma consciencialização também para os sintomas? Era o que eu lhe dizia há bocadinho. Menos de 20% das pessoas sabiam, no inquérito telefónico ano passado, que esta doença sequer existia. Ora, sabendo que esta é a doença mais frequente que acontece no coração e muito associada à idade, é de esperar que as pessoas estejam muito mais ao corrente. Não só à população sénior, digamos assim, mas à sociedade civil. Foi como eu expliquei a todos. É importante que o neto saiba que isto, que o avô, o cansaço, pode não ser só da idade, que o filho tenha atento a que o avô, o pai, quando vai ao médico de família, que
isso é algo que foi explorado, que foi auscultado, que foi excluído, que isso não pode ser uma causa dos sintomas que ele tem, porque é isto onde nós começamos. Este cansaço, esta falta de ar, tomando uma dor no peito quando faz um esforço, o desmaiar. Há muitos doentes que não vão ligar a isto e vão dizer que é da idade, e em muitos doentes não é, e em muitos doentes há solução. E, portanto, é essencial que a população esteja a par disto, porque há muito tratamento e os doentes podem... Um curto intervalo e voltamos já de seguida.